Olá, eu sou o professor Amaury Catropa e este é o Histórias Empresariais. Cada semana eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. Uma forma de nós aproximarmos as abordagens práticas das organizações com os conceitos teóricos acadêmicos. O tema que eu trouxe hoje para vocês é esse aqui. Nós vamos falar sobre geração de valor. E para falar sobre isso, nós vamos fazer uma ponte entre duas coisas que o cliente normalmente demanda, que são necessidades, por um lado, e desejos, por outro. Daqui a pouquinho nós vamos ver a diferença entre os dois. E o case de hoje se refere a uma ocorrência nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, quando uma grande organização desenvolveu um produto para atletas, praticantes de um determinado tipo de esporte que nós vamos ver a seguir. Primeiro temos que conceituar o que é essa coisa da geração de valor. Então nós poderíamos dizer o seguinte: gerar valor significa atuar de uma forma inovadora, mas não de maneira isolada dentro de uma organização, e sim um trabalho que seja de uma equipe. E esse trabalho de equipe tem que estar focado em duas coisas: entender e atender ao cliente. Entender e atender também no que se refere a duas coisas que precisam ser explicadas, que são as necessidades que esses clientes têm e os desejos que os mesmos clientes devem ter também. São coisas um pouco diferentes. Nós vamos ver agora. O que são, na verdade, necessidades de um cliente? Bom, vamos imaginar uma situação hipotética assim. Nós estamos num local, numa sala, por exemplo, onde a temperatura está muito alta, o calor intenso, nós começamos a suar, a nos desidratar e aí nós precisamos resolver isso. Então, gera uma demanda que precisa ser atendida. Essa demanda seria, na verdade, atendida de formas diferentes, à nossa escolha. Uma delas é a seguinte: nós podemos ir até o bebedouro mais próximo e tomar água. Isso significa o atendimento a uma demanda que nós poderíamos chamar de necessidade e não de desejo. Por quê? Porque a necessidade, conceitualmente, se refere à nossa procura por coisas indispensáveis que resolvam essas nossas demandas, né? E o detalhe importante é que a maneira como o valor é atribuído a essa solução vem de nós mesmos, vem de nós clientes. Nós temos a percepção do valor que nós damos a uma solução como essa, e não a empresa. Já, por outro lado, essa mesma demanda por resolver o problema da nossa sede poderia ser atendida de uma outra forma, através de desejos. Quer ver? Se nós procurarmos uma vending machine mais próxima de nós, colocarmos uma moeda e para satisfazer a nossa sede, nós optarmos por consumir o nosso refrigerante predileto, então nós poderíamos dizer que isto é uma solução para o mesmo tipo de demanda, mas focada em desejos e não em necessidades. Por quê? Porque, ao contrário do primeiro, este vem da empresa e não vem de nós. A empresa que produz o produto, ela gera valor na nossa cabeça, na nossa percepção, na maneira como nós vamos visualizar o consumo desse produto e optar por ele. Essa é a diferença entre desejos e necessidades. Visto isso, vamos então começar a nossa história de hoje, que vai se passar nesse cenário que vocês veem aqui. Universidade Americana, Universidade da Flórida, o ano é 1965, portanto mais de meio século atrás. O que aconteceu aqui? Essa organização do ensino superior americana tem uma equipe de esportes muito famosa, especificamente do esporte futebol americano, que é uma equipe vencedora, mas que nessa época estava vivendo um período
de baixo desempenho. Por que será que os atletas dessa equipe da universidade não estavam indo muito bem no campeonato, na Liga Nacional? Não foi difícil descobrir o motivo. Isso estava relacionado ao clima, sob o aspecto meteorológico, do estado da Flórida. Nós sabemos que o estado da Flórida é o estado mais meridional dos Estados Unidos, portanto é aquele que tem temperaturas mais altas e no verão essas temperaturas altas são associadas a um grau de umidade muito alto. Nós sabemos que calor com umidade gera, para quem pratica esportes, um desgaste muito maior. Imagine esses atletas que vivem lá, treinam lá e estão sujeitos a esse tipo de influência do clima. Durante uma partida realizada na Flórida, os atletas envolvidos perdem muitos sais minerais e, consequentemente, também têm um esgotamento físico maior. Isso era amplamente sabido. O que não se tinha conhecimento era como resolver esse problema. Mas, como se trata de uma equipe de uma universidade, por que não pedir ajuda aos cientistas da própria universidade? E foi isso que se fez. Esse cidadão que vocês estão vendo aqui do lado direito era o treinador da equipe na época, Roy Graves. E aquele outro, de gravata, na outra extremidade, era um médico, professor e pesquisador emérito da própria universidade. Um médico especialista em nefrologia, mas que atuava muito em nutrição. Portanto, a pessoa certa. O treinador Roy Graves chama o Dr. Cade, James Robert Cade, e pede ajuda a ele. Pede que ele desenvolva um trabalho de investigação sobre a maneira ou as maneiras pelas quais se poderia tentar resolver esse problema do desgaste dos atletas da equipe da própria universidade. Vocês se lembram que em um slide anterior eu disse a vocês que o processo de se trabalhar com geração de valor começa com equipe, formação de equipe. Não se faz esse trabalho isoladamente. E foi exatamente o que o Dr. Cade preferiu fazer. Ele montou uma equipe de médicos, nutricionistas, especialistas da própria universidade e começou a analisar na busca de um diagnóstico para o problema e, evidentemente, de soluções para ele. Passado algum tempo, eles encontraram uma forma de resolver essa questão. Desenvolveram um produto, um tônico. E esse tônico deveria funcionar da seguinte maneira: ele compensaria a perda de sais minerais dos atletas e também do desgaste físico. Mas para saber se isso tinha eficácia ou não, era preciso fazer um teste de campo. E foi feito. Numa partida pelo campeonato nacional, se fez a seguinte experiência. Durante o primeiro tempo da partida, contra um adversário que era conhecidamente mais forte, conhecidamente favorito, a equipe estava perdendo, o técnico decide então, no intervalo entre o primeiro e o segundo tempo, dar o tônico para os atletas. Ele faz isso e na volta para o segundo tempo, os atletas têm um desempenho surpreendentemente renovado. Eles conseguem virar a partida e vencem. Você diria, bom, isso pode ser uma coincidência? Claro, mas esse teste foi feito várias vezes em outras partidas no mesmo campeonato e na maioria das vezes o resultado foi esse aqui, renovadamente vencedor. Ou seja, a equipe com o tônico se saiu muito melhor do que sem ele. Passado algum tempo, a universidade, sabendo que não era sua vocação produzir, industrializar absolutamente nada, ela vende o conhecimento, a fórmula do produto para uma empresa, essa empresa aqui chamada Stokely Van Camps, uma produtora de alimentos e bebidas da época nos Estados Unidos, e essa organização passa, a partir do ano de 1968, a produzir e comercializar o produto, não apenas no estado da Flórida, mas em outros estados americanos também. O produto, originalmente, ele vinha numa embalagem em forma de uma lata, como essa que vocês estão vendo, e ali o Dr. Cade
que havia sido o responsável pelo desenvolvimento do produto na equipe de médicos da universidade, foi também assessor dessa empresa durante o tempo em que ela produziu o produto comercialmente. Passados mais alguns anos, essa empresa foi vendida para uma organização muito maior, que é a Quaker Oats Company. Isso aconteceu em 1983. A partir desse momento, o produto, agora assumido pela Quaker, toma dimensões nacionais. Ou seja, essa empresa tem uma capacidade de logística, distribuição e de marketing muito maiores. E ela, com isso, com esse expertise, ela passa a divulgar e comercializar o produto em todo o território norte-americano, com sucesso. Para completar esse ciclo, no ano de 2001, a Quaker Oats é vendida para uma das maiores empresas produtoras de bebidas e alimentos do mundo, que é a PepsiCo, fabricante, entre outros, da Pepsi-Cola, Elma Chips e uma série de outros produtos muito conhecidos de todos nós. Esse é o momento central dessa história sobre a qual nós estamos nos referindo a vocês, porque com toda a estrutura de marketing, de estratégias de negócios de uma multinacional como a PepsiCo, agora a visão que se terá sobre o produto e as ações estratégicas sobre ele vão ser redirecionados para um horizonte, quem sabe, mais profissional do que nunca. Isso efetivamente começou a acontecer quando a PepsiCo percebeu que esse produto, que tinha uma característica muito mais medicamentosa do que como se fosse um refresco, que não era visto dessa maneira, tinha um sabor que não era dos mais agradáveis. Então, a primeira preocupação da Pepsi foi o seguinte: vamos mudar o sabor para que o produto tenha também uma repercussão como se fosse um refresco. E assim ela faz. Ela acrescenta ao produto suco de limão e açúcar. Ao fazer isso, esse produto passou a ser mais palatável, passou a ter um sabor agradável, além de ter a eficácia como se fosse um produto medicamentoso. Detalhe importante, daqui a pouquinho a gente vai ver por quê. Em inglês se chama isso de lemonade, essa mistura do limão e do açúcar acrescentado ao produto. Por que nós vamos focar essa expressão em inglês? Nós vamos ver já já o motivo disso. Outro detalhe que vai parecer um pouco estranho nessa história, mas tem razão de ser, é que nós estamos no estado da Flórida, onde a região mais ao sul, a região dos Everglades, que é uma área pantanosa, tem uma grande concentração na sua fauna desse animal, que é o alligator, que nós conhecemos como jacaré. Qual a importância dessas duas expressões em inglês? Lemonade, como a gente viu no slide anterior, e alligator nesse slide atual. É que a conjugação dessas duas palavras vai gerar a criação da marca comercial do produto. Nós estamos falando de um produto desenvolvido em laboratório que agora assume uma projeção mercadológica em todo o resto do país e até mesmo fora dele. A junção dessas duas palavras, lemonade com alligator, vai criar a marca comercial hoje conhecida no mundo inteiro de Gatorade. Gator de alligator, Raid de lemonade. Esse produto, na sua versão inicial, foi comercializado no sabor limão e depois passou a ser produzido numa série de outros sabores de frutas das mais variadas nos Estados Unidos e até fora dele. É sobre Gatorade que nós estamos falando. Agora, a questão a partir desse momento colocada para você que está nos vendo é a seguinte: vamos nos colocar no lugar dos executivos da PepsiCo que assumiram esse produto e agora tem um desafio estratégico importante. Ao contrário do passado, agora era preciso profissionalizar intensamente a produção, a comercialização, a distribuição, a logística e a comunicação publicitária sobre ele. Então eu vou colocar para vocês duas questões que os executivos da Pepsi tiveram que resolver e nós vamos pensar nelas juntos. A primeira delas foi
baseado no que nós falamos até agora, nos conceitos sobre o que é necessidade e o que é desejo de um cliente, a empresa precisou definir qual a visão que ela deveria ter. Ela deveria enxergar que para o consumidor Gatorade deveria ser visto como uma necessidade, ou seja, algo indispensável, ou meramente como um desejo, algo supérfluo, mas que através de um processo de convencimento do cliente, talvez ele comprasse da mesma maneira como se fosse uma necessidade. Qual escolha você faria se estivesse sentado na cadeira desse executivo? E ao fazer essa escolha, justifique por que você optaria por trabalhar como se fosse necessidade ou como se fosse desejo. E a segunda questão, também relacionada ao conceito que nós hoje mencionamos sobre geração de valor, e agora nós já sabemos o que é isso, a pergunta é: que ações mercadológicas você tomaria no lugar de um CEO de uma empresa como essa para adotar essa postura de geração de valor para o Gatorade? Ok? Essas são as questões. Vamos pensar juntos sobre isso. Para a gente poder adiantar um pouquinho o final dessa história, eu poderia dizer para vocês que, como vocês sabem, Gatorade é um grande sucesso hoje no mundo, de forma geral, cada vez mais. Então nós sabemos o fim da história, mas para saber como se chegou lá, é preciso que essas duas questões sejam analisadas com cuidado, como se nós estivéssemos lá dentro, nesse cenário, nesse ambiente e nessa época. Vamos ver essas duas questões por partes. A primeira, qual foi a visão que a PepsiCo resolveu adotar para convencer o cliente interessado em consumir o produto se ele deveria ser visto como necessidade ou como desejo? Qual foi o posicionamento da PepsiCo? Bem, a escolha da empresa foi adotar uma postura perante o consumidor de que ele deveria entender que aquilo é, para ele, uma necessidade e não um desejo. Ou seja, que ele se convencesse de que isso é algo indispensável ao dia a dia, à vida dele, ao consumo dele. Mas como é que se faz isso, né? Então, uma das importantes decisões internas adotadas pela PepsiCo foi a de investir intensamente nisso aqui. Essa organização, que pertence ao grupo PepsiCo, mais especificamente na área de Gatorade, já existia, mas carecia de um investimento, de um budget, de um orçamento mais pesado. E foi o que a PepsiCo fez. A partir desse momento, ela passou a injetar grandes volumes de capital no chamado Gatorade Sport Science Institute, ou seja, o Instituto de Ciências do Esporte da Gatorade. O que é exatamente essa organização e o que ela faz e o que ela passou a fazer mais intensamente daqui para frente? Bem, o objetivo é que isso seja e continue sendo cada vez mais um instituto de pesquisas. Mas pesquisas para o quê? Para desenvolvimento de produtos cada vez mais inovadores relacionados à família de produtos Gatorade. Observem que o foco passou a ser exclusivamente o que se refere à nutrição esportiva, a hidratação dos atletas que praticam os seus esportes, a saúde de uma forma geral e ao desempenho das pessoas que consumirão esse produto. Mas veja bem, nós não estamos nos referindo aqui, em termos do que a PepsiCo imaginou, apenas a atletas profissionais, até porque hoje, no mundo de uma forma geral, a prática do esporte de forma amadora tem sido cada vez maior, principalmente por questões relacionadas à saúde e à estética. Ora, é um mercado que a PepsiCo resolveu explorar, agregando a ele, com geração de valor, como a gente já disse aqui anteriormente, esse produto que até então era quase que exclusivamente voltado a atletas profissionais. Então, esse foi um caminho escolhido pela empresa para atuar nesse foco de necessidade. Vocês perceberam que, a partir daqui,
Gatorade passa a ser trabalhado como um produto relacionado à saúde e não essencialmente como um produto de um sabor agradável, como se fosse um refresco, embora isso não seja excluído nessa ideia. E a segunda questão? A segunda questão sobre ações mercadológicas que a empresa optou por adotar para gerar valor a esse produto, Gatorade. Bem, o caminho escolhido pela empresa, inicialmente só nos Estados Unidos e depois esse caminho continuou sendo seguido no mundo inteiro, foi o de se desenvolver campanhas publicitárias usando atletas consagrados, famosos, cada um em um esporte diferente, mas dando a ideia ao cliente consumidor de Gatorade de que esses atletas, que provavelmente são ídolos de todos nós, consomem esse produto e que têm o seu desempenho garantido não só pela sua competência técnica, mas também pelo apoio desse isotônico. Alguns exemplos para vocês aqui. Usain Bolt, todo mundo sabe, considerado um dos velocistas mais proeminentes do mundo, ganhou vários campeonatos, Olimpíadas, medalhas, e a imagem dele foi, a partir desse momento, muito relacionada ao consumo de Gatorade. Outro atleta também importante no cenário do tênis internacional, Serena Williams, vencedora de grandes slams e vários campeonatos importantes no mundo, foi contratada para fazer a divulgação da marca Gatorade. Jogadores de futebol capitaneados por ninguém menos do que o jogador considerado hoje o melhor do mundo, Lionel Messi, mas outros jogadores também, alguns brasileiros, como vocês veem ali na foto, passaram a ser, digamos, garotos propaganda de Gatorade. E por fim, um exemplo bem icônico de um cidadão, um atleta que, embora esteja, digamos, aposentado, mas não se pode esquecer que ele foi considerado como um dos melhores, quem sabe o melhor jogador de basquete do mundo em todos os tempos. Ninguém menos do que Michael Jordan, que assumiu um contrato de 10 anos com a Gatorade para divulgação da marca. Michael Jordan hoje talvez seja o atleta que mais tempo e com talvez mais eficácia desenvolveu essa imagem positiva de Gatorade no mundo, procurando vincular o seu desempenho, a sua eficácia e até mesmo um pouco do seu magnetismo pessoal perante o público americano e no resto do mundo também, como consumidor do isotônico Gatorade. Vamos chegar ao Brasil. As campanhas de desenvolvimento da comunicação publicitária do produto no Brasil, Gatorade, usaram um caminho não exatamente da escolha dos ídolos, mas sim das equipes esportivas mais consagradas em todo o país. E aí não podemos deixar de falar no futebol, no sentido futebol soccer, como a gente pratica aqui, e no resto do mundo, como o esporte mais popular do planeta. Esses escudos que vocês estão vendo são das 12 equipes mais importantes do país. 4 delas de São Paulo, 4 do Rio de Janeiro, 2 de Minas Gerais e 2 do Rio Grande do Sul, perfazendo justamente o grupo que corresponde ao maior faturamento de bilheteria, também de publicidade esportiva e até mesmo, por consequência, do maior número de torcedores em todo o país. O que a Gatorade fez foi uma parceria com essas equipes todas para associar, não a cada atleta especificamente, mas as equipes que são, na verdade, ganhadoras, de forma geral, o seu desempenho ao uso do Gatorade. Uma ideia interessante, porque a gente sabe que quando o foco de um produto está relacionado a uma pessoa, e as pessoas têm isoladamente, individualmente, altos e baixos nas suas carreiras, há um risco de se ter, durante algum tempo, uma imagem negativa dos produtos que essa pessoa ou esse atleta consome. Mas quando se refere a uma equipe como um todo, ao longo do tempo, a possibilidade da equipe manter ou assumir resultados aceitáveis, positivos, é maior. E foi o que aconteceu.
E no caso do esporte, no Brasil, não foram só equipes de futebol, não. Um outro contrato importante, que também representa uma parceria de negócios, indiscutivelmente sucesso, foi feita com a seleção feminina de vôlei. A gente sabe que no Brasil o vôlei tem sido cada vez mais um esporte importante. Essa seleção hoje, assim como a masculina também, mas nós estamos falando da parceria só com a seleção feminina, ela tem inúmeros resultados muito importantes no mundo, né? Grandes campeonatos, campeonatos mundiais, Olimpíadas e assim por diante. E essa parceria, vocês veem que ela se refere não só à relação com a equipe, mas também até à publicidade, como se vê lá no fundo, nos próprios estádios, nos próprios ginásios onde se pratica o esporte e a equipe brasileira participa. Só para finalizar, queria dizer para vocês que, embora tudo isso pareçam rosas, mas tem os espinhos também. Esse aqui foi um dos erros mercadológicos mais marcantes cometidos pela Gatorade na sua história. Vocês estão vendo a embalagem tradicionalmente conhecida do produto no mundo, mas vocês devem estar estranhando esses nomes. Sim, isso foi uma iniciativa tomada pela PepsiCo em janeiro de 2009, inicialmente só nos Estados Unidos, em fazer uma mudança nos nomes específicos dos sabores utilizados pelo produto nos Estados Unidos. Os nomes foram substituídos por expressões, por palavras que tentavam dar uma ideia mais atuante no mercado esportivo. Isso teve um resultado muito ruim, porque essa sopa de letras que vocês estão vendo aí gerou uma confusão de percepção do consumidor no ponto de venda. Ele não sabia mais exatamente o que era cada uma dessas submarcas, como a gente chama, com relação à marca principal, que é Gatorade. Isso acabou resultando numa perda de participação de mercado e market share importante. Logo depois ela percebeu que isso estava errado, mudou, voltou atrás e hoje o resultado é extremamente positivo. Dois números importantes para vocês. O market share de Gatorade como um todo nos Estados Unidos é 85%. A cada 100 litros de isotônico vendido nos Estados Unidos, 85 litros são Gatorade. E no Brasil não fica muito atrás, não. O market share é 70%. Portanto, uma história de sucesso no atendimento de necessidades dos seus clientes através de um bom trabalho de geração de resultados mercadológicos. Próxima semana eu tenho uma outra história para vocês. Fica com a gente.